Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela aí. O Gadareno e os espíritos imundos. Então vamos repetir o tema aqui, ó. O Gadareno e os espíritos imundos. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade, tá bom? Então, para quem ainda não está inscrito em nosso canal, eu vou fazer um pedido aqui agora. Faremos um pedido. Se inscreva agora, ative o sininho na opção todas e assim receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. E aquele like, aquele gostei, sempre será bem-vindo. Então toque aí em gostei agora, ao vivo mesmo, tá bom? E outra coisa aqui, para quem gosta de grupos de WhatsApp, se desejar, faça parte de um de nossos grupos Plenitude. Fale conosco pelo contato que está na descrição do vídeo de hoje. Temos o grupo geral, que é o Plenitude Brasil, e cada estado tem o seu próprio grupo para que os participantes conheçam as pessoas próximas de suas casas que estão no mesmo entendimento da Bíblia. Então toque aí no título da mensagem para que possa ver o nosso contato. E como já dito inicialmente, hoje nós estamos apresentando o tema sob o título, vamos colocar na tela, O Gadareno e os espíritos imundos. Então, ao começarmos a mensagem de hoje, para quem não sabe, demônio, isso mesmo que você ouviu, demônio vem do grego. Demônio vem do grego daimon, que significa gênio ou espírito humano, alma mesmo, correto? Por exemplo, meu daimon é a minha alma. Meu daimon é a minha alma. É o meu gênio. Sou eu mesmo. Eu acredito que deu para entender esse início aqui. E a fim de que nós tenhamos aqui o entendimento correto e sem as influências do paganismo, eu vou solicitar aos senhores que prestemos atenção no que nós vamos apresentar aqui nesse início desta mensagem. Vamos prestar um pouquinho de atenção só aí para que os senhores possam compreender o que nós estamos dizendo aqui. Exemplo, pessoas com espírito imundo. Vocês podem ler na Bíblia que haviam pessoas que tinham espíritos imundos, né? Então aqui está escrito aqui, ó, pessoas com espírito imundo. É igual a quê? A pessoas com transtornos da mente, transtornos mentais, que também pode ser pessoa com transtornos emocionais, como os senhores estão vendo aí na tela aí. E pode ser também pessoa mal de espírito, tá? Pessoa mal de espírito, que pode ser pessoa com perturbações emocionais. Entendeu? Eu acredito que os senhores já estão começando a entender. Os senhores são sábios, na verdade os senhores já sabem tudo isso, né? Então vamos continuar aqui, ó. Pessoa com espírito de adivinhação. O que seria pessoa com espírito de adivinhação? Seria uma pessoa que recebeu, né, um suposto espírito, né, que vem do submundo, como eles dizem, né? Vem do além esse espírito de pessoas que já morreram. Não. Pessoas com espírito de adivinhação, sabe o que é? É isso aqui, ó. É igual a pessoa com sentimento de adivinhação. Ela sente que ela tem adivinhação, que ela pode adivinhar as coisas. Vamos continuar aqui agora, ó. Espíritos enganadores. O que seriam espíritos enganadores? Espíritos que enganam, né?
É a mesma coisa que homens enganadores. Espíritos enganadores são homens ou mulheres, pessoas enganadoras, né? Ou homens, pessoas fraudulentas. Homens fraudulentos são espíritos enganadores. Vamos ler um texto aqui da Bíblia aqui, ó. Tu, porém, ó Altíssimo, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos. Vamos voltar aqui. Tu, porém, ó Altíssimo, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade de seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmos 55, 23. Correto? Agora vamos ler mais outro texto aqui, ó. Pois os tais são falsos apóstolos, como os senhores estão vendo aqui. Obreiros fraudulentos, quer dizer, espíritos enganadores. Obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Correto? Vamos continuar aqui o entendimento. Eu coloquei um texto aqui para que os senhores possam entender isso aqui. Então vamos ler, né? Principados e potestades nas regiões celestiais, conforme os senhores estão lendo, eram os príncipes do povo que pervertiam o evangelho. Correto? Por exemplo, os judaizantes que queriam submeter o povo aos rudimentos da lei. Eles eram principados e potestades nas regiões celestiais. Correto? Correto. Eu acredito que os senhores entenderam. Então vamos continuar a mensagem. Agora vamos colocar essa expressão aqui. Saindo aqueles espíritos imundos do homem, entraram nos porcos. Vamos ler novamente aqui, ó. Saindo aqueles espíritos imundos do homem, entraram nos porcos. É a mesma coisa que dizer: tendo sido o homem curado dos transtornos emocionais, os transtornos passaram para os porcos. Correto? E é a mesma coisa de dizer também: tendo sido o homem curado das perturbações mentais, as perturbações passaram para os porcos. Eu acredito que os senhores entenderam. Na verdade, os senhores já sabem, né? Então vamos continuar. Agora, eu coloquei aqui um texto aqui para que os senhores leiam junto também. Uma afirmação que, na verdade, vem da influência do paganismo, conforme está escrito aqui. Olha só. Todos aqueles demônios lhe rogaram. Como assim? Então, vamos voltar aqui no texto aqui para que os senhores entendam, né? Agora, uma afirmação que vem da influência do paganismo, não é evangelho. Todos aqueles demônios lhe rogaram. Como assim? Todos aqueles demônios lhe rogaram. Olha só o que diz. Manda-nos para aqueles porcos. Então quer dizer que todos aqueles demônios lhe rogaram. Que todos os demônios? Não é verdade? Mas o texto da Bíblia está escrito assim. Vamos continuar. Então o que acontece, minha gente? Quem escreveu isso? Quem foi que escreveu isso aqui? Todos aqueles demônios lhe rogaram. Manda-nos para aqueles porcos. Quem foi? O evangelista Marcos. Ele quem escreveu isso. Será que ele viu, o evangelista Marcos, né? É dito como evangelista Marcos. Será que ele viu algumas criaturas malignas, né? Invisíveis, ditas como demônios, lideradas por Belzebu, pedindo aquilo? Será? Não, ele não viu nada. Na verdade, se tratava de quê? De crendice popular. Correto? Então Marcos, que também acreditava, né, naquelas coisas, escreveu os textos da forma como o povo acreditava e ele mesmo acreditava. Como nós podemos ler, vamos colocar aqui, como nós podemos ler em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 2 e Marcos 5, 12 a 13. Vamos colocar na tela aqui para que os senhores possam
ver, né? Marcos 5, 1 a 2. Depois a gente vai ler o outro texto. Vamos ler esse texto primeiro aqui, ó, que foi escrito pelo evangelista, dito como evangelista Marcos. Vamos colocar aqui. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. Estava doente, né? Mas ali ele entendia outra coisa. Um homem com espírito imundo. Marcos 5, 1, 2. Nós sabemos que o homem estava mal de espírito, ele não estava bem emocionalmente. Mas o entendimento dele era outro, por causa do paganismo, das influências do paganismo, correto? Vamos continuar aqui lendo agora Marcos, capítulo 5, 12 a 13. Anotem aí, já anotou? E todos aqueles demônios lhe rogaram. Está percebendo a influência do paganismo nos textos da Bíblia? E todos aqueles demônios, que todos os demônios? Alguém estava vendo algum demônio? Mas ele escreveu. Na verdade, por quê? Porque ele acreditava nessas coisas. Que isso aí, essas coisas vieram do paganismo. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos. Mas alguém vai perguntar assim, mas peraí, mas o cara estava saindo da boca do cara, daquele que estava com esse problema, né? É claro, ele acreditava também, né? Ele acreditava nessas coisas, nessas doutrinas, nessas falsas doutrinas, que na verdade eram divulgadas pelos judaizantes, né? Pelos fariseus. Vamos ler aqui, ó. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Mas que todos os demônios lhe rogaram? Não é verdade? Dizendo, manda-nos para aqueles porcos. Saiu da boca do rapaz ali que estava com esse problema. Mas não são espíritos enganadores? Não é verdade? Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eles acreditavam nessas coisas. E Cristo logo lhe permitiu. Cristo não entrou em questão sobre a crendice popular, correto? E saindo aqueles espíritos imundos, como assim? Eles estavam vendo espíritos imundos saindo, literalmente? E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Marcos 5, 12 a 13. Correto? Então vamos continuar a mensagem aqui. Agora vamos observar o seguinte. Quem é que propagava essas falsas doutrinas? Quem é que propagava? Tinha gente propagando essas falsas doutrinas. E o povo acreditava, afinal de contas, eram pessoas consideradas como sendo mensageiros da verdade naquele tempo. Quem é que propagava essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos? Essas doutrinas de demônios? Ou seja, doutrinas de homens. Quem é que propagava? Vamos ver Lucas aqui, ó, capítulo 11. Vamos colocar na tela aqui. Lucas, eu vou falar primeiro aqui, Lucas 11, 14 a 15, e depois vamos ler Mateus 12, 22 a 24. Primeiro vamos ler aqui Lucas 11, 14 a 15. Vamos fazer a leitura. Cristo estava expulsando um demônio que era mudo. Ora, como assim um demônio era mudo? Alguém estava vendo um demônio mudo ali? Ou era o rapaz que era mudo, que estava mudo? Correto? Olha só, Cristo estava expulsando um demônio que era mudo. Então, o evangelista, vamos dizer assim, ele acreditava, eles criam assim dessa forma, porque era crendice popular. Cristo estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada com aquilo. Mas alguns deles, quem? Os fariseus, né? Eles que propagavam. Olha só o que eles propagavam. Mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Percebeu? A falsa doutrina, a doutrina de demônios, a doutrina de homens? Lucas 11, 14 e 15, correto? Agora vamos ler Mateus, capítulo 12, 22 a 24. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era, vamos continuar a leitura, cego e mudo. E Cristo, o que Cristo fez aqui? Exorcizou um demônio? Não, né?
Cristo o curou. Curou quem? O homem ou um demônio? Na verdade, um daimon, né? Ele curou o daimon, que era o próprio homem. Cristo o curou, tá vendo? De modo que ele pôde falar e ver. Correto? Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus, né, os propagadores de falsas doutrinas, de paganismo, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, percebeu? Percebeu? É somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Mateus 12, 22 a 24. Então os senhores estão vendo na Bíblia escritas coisas que, na verdade, não podem ser aplicadas como o conhecimento, o evangelho, correto? Embora esteja na Bíblia. Então nem tudo que está na Bíblia se trata da doutrina do evangelho. Na verdade, se tratava de crendice popular, essas coisas, tá bom? Então tudo isso que nós acabamos de ler, aqui, se trata de uma narrativa, na verdade, da crendice popular, que quando a pessoa endemoniada falava, acreditava-se que era algo que havia entrado na pessoa, chamado o quê? Demônio. Então, era ele que falava. As pessoas acreditavam que um demônio falava pela boca dessa pessoa, entendeu? E podemos observar que Marcos, ele narra que eram muitos espíritos malignos. Então, com base aqui, com base na quantidade de porcos que ele observava, que ele via. Quase 2.000 porcos, né? O povo também acreditava, e os narradores desses livros que nós estamos lendo, eles diziam que haviam muitos demônios com base no que eles estavam vendo, entendeu? Quase 2.000 porcos, então eles acreditavam que tinham quase 2.000 demônios. Na verdade, ninguém via demônios ali. Até mesmo porque não existem demônios. Essa fábula dos demônios, eu sei que muita gente está aí se escandalizando com o que eu estou falando. Essa fábula dos demônios veio do paganismo, gente. Não é do evangelho. Essa fábula dos demônios veio do paganismo, mas demônio no sentido de espíritos misteriosos que vêm do além para entrar nas pessoas. Não é que não exista demônio, a gente vai ter que explicar essa questão do demônio, tá bom? Então, esse entendimento, aquela doutrina de que havia demônios e príncipes dos demônios, veio do paganismo, tá bom? Se referindo aos ídolos pagãos, na verdade. Então, o que eram os demônios? Eram ídolos do paganismo. O próprio Belzebu era um ídolo pagão. E quando a pessoa pedia, manda-nos para aqueles porcos, a própria pessoa, estando ali dominada por essas crenças pagãs, ela falava como se fossem supostas criaturas invisíveis a possuindo. Da mesma forma, tá, que hoje, correto? Hoje, aqui no Brasil, isso na prática nós podemos ver. Se alguém acredita nessas fábulas e alguém vier supostamente expulsar um demônio dessa pessoa e perguntar o nome, essa pessoa irá dizer o quê? Essa pessoa que acredita que ela tem essas coisas. Ela irá falar que é pombagira. Se, por exemplo, o bispo, né, perguntar qual o seu nome, a pessoa vai falar pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, etc e tal. Então é isso que acontece, gente. Por quê? Por que as pessoas acreditam que elas têm pombagira, que elas têm Zé Pilintra? Por quê? Por causa da crendice popular, do paganismo mesmo. Essa é a verdade. Então é isso que ocorre aqui no Brasil, também ocorria no tempo de Cristo, né? Os fariseus divulgavam doutrinas, falsas doutrinas, dizendo que havia demônios e príncipe dos demônios, que seria o Belzebu, correto? Agora vamos anotar aí. Demonologia, na verdade, é um falso ensino hoje. Vocês já ouviram falar em demonologia? Isso é uma matéria de curso teológico da Igreja Evangélica. Católica também, deve ser, né? Demonologia. Demonologia, gente, é um falso ensino. Tá?
é uma farsa, é um sofisma. E tendo em vista que há, né, no meio dito cristão hoje, uma doutrina chamada demonologia, que indica, né, essa falsa doutrina que há criaturas espirituais malignas e que entre essas criaturas há um senhor, tá? Um maior, uma criatura maior, um senhor que vem de Baal, porque senhor vem de Baal, entendeu? Toda vez que você ouvir a palavra senhor, significa Baal. Então, acredita-se, né, diz-se nessa falsa doutrina que há um senhor, né, que é chamado também de diabo e que também se chama Satanás. Sendo dito que ele se enquadra hierarquicamente, eles falam em hierarquia, tá? Então, Belzebu, né, que seria Satanás, que seria o diabo, o chefe, ele se enquadra hierarquicamente como o príncipe dos ditos demônios, correto? Então vamos perguntar aos que apresentam essas falsas doutrinas hoje. Vamos perguntar o seguinte: se o Todo-Poderoso, então, ele se enganou quando ele disse pela boca de Moshe, pela boca de Moisés, em Deuteronômio 6,4, que há um só Altíssimo. Será que o Eterno se enganou? Quando ele disse, aqui ó, Deuteronômio 6,4, vamos colocar na tela. Ouve, ó Israel, o Altíssimo nosso Yahweh é o único, ou tem mais algum? É o único Altíssimo. Percebeu? Ouve, ó Israel, o Altíssimo nosso Yahweh é o único. É o único Altíssimo, não há outro Senhor. É o único Altíssimo. Deuteronômio 6,4, mas nós não falamos Senhor porque Senhor é Baal. É porque Baal ele concorre com o Todo-Poderoso, como sendo, mas na verdade Baal não existe, é ídolo. É do paganismo, correto, gente? Então, nós estamos aguardando agora uma resposta desses propagadores dessas falsas doutrinas hoje. Esses que criaram até uma matéria, né, para faculdade de teologia, para seminário teológico evangélico. Estamos aguardando uma resposta sobre isso que nós colocamos aqui, correto? E lembrando que no tema anterior, sobre o título Lúcifer, Belzebu e o mito dos anjos maus, nós iniciamos a palestra dizendo a seguinte pergunta, falando a seguinte pergunta: de onde surgiram essas ditas criaturas, como se fossem outros altíssimos, né? Além do eterno Criador? De onde surgiram? Da onde eles vieram? Como assim, se o Eterno diz que não há outro? Da onde que eles vieram? Essas ditas criaturas, né? Eles são ditos como Lúcifer, Belzebu e anjos maus. Não é isso? Todos nós já ouvimos isso. Se já sabemos que Belzebu nada é, então, gente, afirmar que um ídolo pagão seria príncipe de demônios, se tratam de doutrina de homens. Correto? Se é falsa essa doutrina, então demônios ficariam sem chefe. Correto? Eles ficariam sem chefe. E assim, supostamente, cada um demônio, vamos dizer assim, seria um senhor individualmente. Porque senhor quer dizer Baal. Tá bom? Outro para concorrer com o Altíssimo Yahweh. Muitos, né? Mas a teologia evangélica indica que há uma hierarquização dos demônios. Como assim, se não há um Lúcifer? Não há um Lúcifer no texto, não há um Lúcifer no texto bíblico. Como é que pode haver uma hierarquização se não há Lúcifer e se não há Belzebu? Eu pergunto a vocês. Não há no texto bíblico a figura de um querubim que tenha sido Lúcifer e que tenha se rebelado virando Satanás. Tá bom? Esse assunto, na verdade, gente, eu entendo que muita gente não vai concordar, não está concordando, né, no que nós estamos apresentando aqui. Esse assunto é um assunto muito sensível. Por quê? Tendo em vista que o mundo todo está envolvido nesse pensamento pagão de que há demônios e um príncipe dos demônios chamado diabo. Por quê? Por causa da ignorância, por falta do conhecimento da verdade. É isso que acontece. Eles tomam por base doutrinas
pagãs, ensinos que vieram do paganismo. Eu sei que eu não posso aqui falar diretamente que não há demônios, tá bom? Mas vamos começar a falar porque criaram a doutrina no meio evangélico chamada demonologia, fazendo aí a designação, né, e catalogando a hierarquia nesse suposto mundo, nesse submundo do mal, nesse mundo do mal, como se houvesse um chefe maior dos ditos demônios e que essas supostas criaturas entram nas pessoas as possuindo. Então observe que a Bíblia indica esses ensinos, na verdade, como doutrinas de homens. Mas será que não perceberam ainda? Fábula, gente, fábulas judaicas. Mas se são fábulas judaicas, por que há vários textos, né, nos 4 ditos evangelhos que Cristo expulsava demônios? Por quê? Por que esses textos existem na Bíblia? Por quê? É que o povo, vou explicar aqui, é que o povo não tinha o conhecimento do que ocorre na mente, né? Na mente, nas emoções humanas. Então mistificavam, né? Atribuindo o mal naquelas pessoas a supostas entidades que não viam, correto? Então o primeiro relato sobre isso que nós estamos falando está em Lucas 4, 31 a 37, que vamos colocar aqui, ó. Lucas 4, 31 a 37. Vamos fazer a leitura do texto. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso. Percebeu? Havia um homem com problemas psiquiátricos, na verdade. Havia um homem possesso de um demônio, ainda dizia, né? Um demônio de um espírito imundo. Percebeu? Ele gritou com toda a força, o homem, né? Ah, que queres conosco, Cristo de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, sei quem tu és, o Santo do Altíssimo. Cristo o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então Lucas 4, 31 a 37, acabamos de ler aí, correto? Então, gente, olha só. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essas narrativas desses livros aí que estamos lendo, ditos como evangelho, não se tratam, né, de doutrinas do evangelho. É preciso que nós entendamos isso. Não se tratam essas narrativas desses livros de doutrinas do evangelho, mas narrativas de como os autores desses livros e o povo entendiam o que seriam demônios. Então eles acreditavam que demônios eram o quê? Criaturas malignas, vamos dizer assim, mais, né, que entravam nas pessoas. Então assim que eles acreditavam, inclusive os autores do livro, mas não se tratam de doutrinas do evangelho. Eles pensavam que entravam espíritos que vinham de outros lugares nas pessoas, correto? É o que se crê hoje, muita gente crê assim também. Mas a realidade, gente, é que o mal residia na própria pessoa, proveniente de sua própria mente. Então, a realidade desse texto é que na sinagoga, esse texto que acabamos de ler, havia um homem acometido de um transtorno psicótico. Era isso que estava acontecendo. E quando Cristo disse cale-se, ele estava pondo a sua autoridade sobre aquela doença, aquele desequilíbrio emocional que fazia, né, com que as pessoas adoecessem. Lembrando que no tempo de Cristo havia forte influência sobre o povo de crendices provenientes do paganismo. Mais uma vez lembrando, o povo, na verdade, estava oprimido com essas coisas, tá?
Então, gente, é preciso que nós entendamos que em nenhum momento da criação o Eterno tenha criado criaturas chamadas demônios. Não tem isso no texto. O Eterno não criou, em algum momento da criação, criaturas chamadas demônios no sentido que se propaga aí que há esses demônios que seriam anjos maus que se rebelaram. Isso é uma invenção, gente. Isso é um sofisma, não é uma verdade. Então, eu vou pedir aqui, procure na Bíblia. Procure na Bíblia aqueles que vão contradizer o que nós estamos falando. Procure na Bíblia. Eu não estou falando com quem está no chat aí, tá? Que participa conosco. Procure na Bíblia. Se você achar, tá? O Eterno, o momento que o Eterno criou demônios, ou anjos maus que se tornaram maus, demônios, procure na Bíblia. Se você achar, me avisa, tá bom? Ok? Então estou aguardando você que vai, que estará aí, que está já contradizendo o que nós estamos falando. Estamos aguardando aí que você ache na Bíblia e nos mostre na Bíblia onde que o Eterno criou demônios ou criou anjos bons que se tornaram maus. Tá? Eu estou esperando, não vou dizer que não tem na Bíblia, eu estou esperando que, na verdade, essa pessoa encontre para nós. Mas já, então aqui, neste momento, alguém poderia falar que o Eterno criou sim. Ele vai dizer que o Eterno criou sim a serpente, né? Que era o diabo e Satanás. E que esses espíritos entram nas pessoas. Essas pessoas iriam dizer que o Eterno criou sim, né? Estava lá no Éden, eles vão dizer. Mas eu perguntaria a essa pessoa, você tem certeza que o Eterno criou um espírito chamado diabo ou Satanás, que seria a serpente? E seria diabo ou Satanás um espírito assim, uma criatura, um espírito invisível? Eu pergunto a você. O que você tem para nos dizer aí? Estamos aguardando. O pessoal do chat também, aqui, que já tem um entendimento, está aguardando. E aí, já respondeu? Tem certeza que o Eterno criou a serpente, que era o diabo ou Satanás, como um espírito, assim, uma criatura espiritual invisível? Uma criatura espiritual? Tem certeza? Na Bíblia diz que o diabo não era um espírito. Correto? Diz que era um animal. A Bíblia diz que o diabo, a serpente, era um animal. O diabo, Satanás, a antiga serpente, é um animal. Vamos ler Gênesis 3:1. Vamos ler aqui, Gênesis 3:1. Anotou? Anotou, né? Ora, a serpente era a mais astuta criatura espiritual. Não é isso, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. O diabo era uma serpente, percebeu? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Todo-Poderoso Ialro tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que o Eterno diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Percebeu aí? Gênesis 3:1 está dizendo que o diabo era um animal, era o animal mais astuto, percebeu? Porque a serpente, o diabo é a antiga serpente, é o dragão, é a mesma coisa. Satanás, diabo, a serpente, o dragão, o diabo, a antiga serpente, é a mesma coisa, correto? É o animal mais astuto de todos os animais criados por Ialro, né? Então, gente, o Todo-Poderoso criou sim. O Todo-Poderoso, ele criou o diabo. O Todo-Poderoso, ele criou um animal mais astuto chamado de serpente na Bíblia, não é verdade? Chamado diabo também, ou Satanás, conforme dito também em Apocalipse 12:9, que nós podemos ler aqui, ó, Apocalipse 12:9, ó. E foi expulso o grande dragão, é a mesma coisa aqui, ó, a antiga serpente, que é chamada diabo, vamos colocar aqui, que não pulou, que é chamada diabo e Satanás. Vamos voltar aqui, gente, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9, né? É isso aí. Então, gente, se a serpente era o animal, aí, no caso, mais astuto que todos os animais do campo, com certeza a serpente, que era um bicho, não era o animal mais astuto, mas o homem
é o animal mais astuto, correto? E a serpente, nesse caso, se trata somente de uma metáfora do verdadeiro diabo, que é o homem. É o dragão. Então, quando você lê na Bíblia que o diabo anda em derredor, vamos entender isso? Quando você lê na Bíblia que o diabo anda em derredor, é porque esse diabo chamado ser humano está realmente na sua cidade em derredor. Além desse diabo em derredor, tá? Se trata de mim mesmo com as minhas emoções e aflições, esse diabo. Eu também sou, com as minhas aflições e emoções, esse diabo em derredor. Eu tenho que, na verdade, que resistir a mim mesmo. Eu tenho que resistir esse diabo que sou eu mesmo, com as minhas aflições, como diz em 1 Pedro 5, 8 a 9. Vamos ler aqui, ó, 1 Pedro 5, 8 a 9, ó. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, você mesmo, né? Com seus próprios problemas, né? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, que somos nós mesmos, que sou eu mesmo, né? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme, resista a você mesmo na fé, sabendo que as mesmas aflições que está em você mesmo, né, se cumprem entre vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 a 9. Veja aí quem é o diabo. Quem é o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Eterno tinha criado? Percebeu quem é o animal mais astuto? Acabamos de ler aqui, ó, 1 Pedro 5, 8 a 9, né? Mas tem pessoas que precisam de cura. Aí já é uma outra questão, né? Tem pessoas que elas precisam de cura e não conseguem controlar esse diabo. Entendeu? Ou seja, essa pessoa não consegue controlar-se a si mesmo. Ela não consegue controlar o diabo, então ela perde o controle. É o caso da pessoa estar doente. E era o caso dos chamados, dos ditos endemoniados na Bíblia, entendeu? Percebeu? Então, a pessoa que é doente, ela não tinha a capacidade mental, né, de controlar o próprio diabo. Pedro, no caso, diz assim, ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, que somos nós mesmos, as nossas emoções, né, anda em derredor. Resista isso, né, que é contra, que é adversário em nós mesmos, né, em mim mesmo, vigiando, né, para que você não seja tragado por ele, por essas emoções que fazem as pessoas até adoecerem. Então, mas tem pessoas que, porque na verdade são doentes, né, então elas não conseguem controlar esse diabo. Então, por isso que elas perdem o controle, caem no chão, como diz na Bíblia, né, vai para os sepulcros, é isso que acontece, entendeu? Então, é isso que acontecia com aquelas pessoas ditas endemoniadas na Bíblia. Por quê? Elas não conseguiam controlar o diabo, entendeu? Então, na verdade, é isso mesmo que está em nós, em cada pessoa. Vamos colocar aqui o significado de endemoniado, né? Vamos colocar aqui um texto aqui. Pessoa que possui ou apresenta o demônio no corpo, possesso. Então, na verdade, quando a gente fala assim, a pessoa está com demônio no corpo, não é que a pessoa tem um espírito que vem do além e entra nela, não. A pessoa não consegue controlar a si própria, entendeu? Esse daimon. Então, diz que a pessoa está possessa. Na verdade, se você não tiver um bom entendimento, você vai acreditar que esse possesso desse mal seria um espírito que vem do além. Mas, na verdade, a pessoa que apresenta o demônio no corpo seria a pessoa que não consegue controlar a si mesmo, seus próprios impulsos carnais, entendeu? Que se comporta de modo diabólico. Então, tem pessoas que se comportam de modo diabólico, ou seja, e pensamentos também diabólicos. Já viu pessoas que têm pensamentos diabólicos? São pensamentos demoníacos? E figurado aqui, ó, que é muito inquieta. Pessoa muito inquieta também, ela está se deixando dominar pelo diabo, que na verdade é ela mesma, né? Traquina, endiabrado, substantivo masculino. Indivíduo que está com o demônio no corpo, que as pessoas falam. Na verdade, a pessoa não tem controle sobre si própria, entendeu? Aquele que é travesso, traquina, é a mesma coisa, entendeu, gente? Eu acredito que os senhores entenderam com esse texto que nós colocamos aqui. Então, na verdade, nada de supostas criaturas diabólicas entrando na pessoa. É a própria pessoa, essa é a verdade. Então, aqui vamos agora colocar uma brincadeira aqui, falar
uma brincadeira somente para descontrair, tá bom? Então, o que acontece, gente? Mediante as acusações contra o diabo, né? Porque muita gente vive só acusando o diabo. O diabo e os demônios que não existem, eles devem ficar revoltados com isso, né? Pois os estão culpando sem que eles existam. Então, eles falam, né? Vamos dizer assim, é só uma brincadeira. Eles dizem, eu não existo e estão me culpando. Então, gente, percebeu? É uma brincadeira, mas essa é a realidade. As pessoas fazem as coisas erradas, se deixam levar pelos seus próprios impulsos carnais, que é o diabo nela, e depois querem culpar o diabo, né? Um diabo. Terceiros. É assim que aconteceu. Eva também acusou o diabo, né? Ela falou, a serpente me enganou e eu comi. Mas, na verdade, a serpente era ela mesma, era a própria mente dela, os sentidos dela, as emoções dela. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, o endemoniado gadareno, ele tinha um pensamento demoníaco. Entendeu? O endemoniado gadareno, ele, em um momento, ele teve um pensamento demoníaco, pois ele acreditava que Cristo tinha ido destruí-lo. Vamos ler Lucas 4,34, um pensamento demoníaco, porque tem muita gente que só vive com esses pensamentos demoníacos. Ele vai me destruir, isso e aquilo. É claro que muitas vezes tem pessoas que querem realmente te destruir, né? Querem acabar com você, acabar com sua reputação, acabar com sua vida, com sua família. Tem, isso é verdade. Mas muitas vezes nós temos pensamentos demoníacos que às vezes não está acontecendo nada e nós temos pensamentos demoníacos. Foi o que aconteceu com o endemoniado gadareno aqui em Lucas 4,34. Olha só a verdade aqui, ó. Pensamento demoníaco, ó. Lucas 4,34, anotou? Vamos lá. Dizendo, vamos voltar aqui. Dizendo, que temos contigo, Cristo Nazareno. Vieste a destruir-nos. Olha o pensamento diabólico, né? Cristo ia destruir ele. Bem sei quem és, o Santo do Altíssimo. Lucas 4,34. Então, os senhores perceberam que isso é um pensamento diabólico, embora ali o endemoniado acreditava que ele tinha um espírito falando na boca dele, dizendo, aquele espírito que estaria dizendo que Cristo veio destruí-lo. Tem outro texto que diz antes do tempo, né? Então veja, gente, isso aí na verdade eram falsas doutrinas, fábulas judaicas e as pessoas acreditavam nessas coisas, tá bom? Então, que eu demorei a passar aqui, então, tá aqui, ó, o gadareno e os espíritos imundos. Hoje é dia 1º de março de 2023, os senhores estão vendo que o tema é esse aí hoje, né? O gadareno e os espíritos imundos, tá? 1º de março de 2023. Então, minha gente, se vê que isso, na verdade, são atividades emocionais. Não há demônios, nem diabo, nem satanás no entendimento da crendice popular que se perpetuou desde os tempos bíblicos até nossos dias, correto? Então, o Eterno, ele não criou nenhum outro espírito chamado diabo, correto? Foi o homem que ele criou. Ele criou o homem. Não há outra criação além dessa e dos bichos e das ervas e árvores. Correto? Mas algumas pessoas vão falar assim, não, mas tem os anjos, os espíritos ministradores. Mas veja, mas aí não tem a criação do demônio, não tem a criação... o daimon, sim, que é o próprio homem, né? Não tem a criação de um diabo, né? Ou que ele antes era um anjo bom e depois se tornou um anjo mau. Não existe isso, gente. Isso é invenção, tá? Então, o Eterno criou os homens, os bichos, as ervas, as árvores. E havia os anjos. Mas criaturas malignas, o Eterno não criou. Chamadas espíritos, como sendo na categoria dos anjos, mas como maus, isso não existe, isso é uma invenção. Em nenhum momento também anjos, espíritos ministradores se tornaram criaturas espirituais malévolas, tá bom? Então eu vou pedir mais uma vez aqui, tá? Se alguém achar na criação o Eterno criando os ditos demônios, me avisa, tá bom? Estamos aguardando. Então, mediante a isso, vem a seguinte questão aí.
se demônios não existem como criaturas criadas pelo Todo-Poderoso, então como é que Cristo expulsou demônios do endemoniado e aqueles demônios foram para os porcos e eles se precipitaram no despenhadeiro? E aí? Como explicar isso? Bessi, você está dizendo que não existe. Como é que eles saíram e foram para os porcos? É uma boa pergunta, né, gente? É isso aí que muita gente se confunde, né? Então, na verdade, o paganismo e a crendice popular fazia as pessoas acreditarem que era isso que estava acontecendo. Entendeu? E muita gente acredita hoje também, por falta de conhecimento. Essa aí é uma boa pergunta. Mas vamos ler aqui o texto de Lucas 8, 26 a 39, né? Lucas 8, 26 a 39, anotou aí? Anotou, né? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Cristo, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Cristo, Filho do Eterno Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse. Quem? Cristo, né? Saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os... impelido, aliás, era impelido pelo demônio para os desertos. E Cristo perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Presta atenção aqui. Cristo perguntou qual é o teu nome. De quem? Olha só, se eram muitos, Cristo perguntou qual é o teu nome. Mas se eram muitos, e aí? Qual o nome de cada um de vocês? Não seria essa a pergunta correta? Mas veja bem o que Cristo perguntou. Qual é o teu nome? Será que Cristo perguntou aos demônios? Se ele estivesse perguntando aos demônios, ele sendo Cristo, ele não saberia que seriam muitos? Então ele iria falar o quê? Qual o nome de cada um dos senhores, de cada um dos Baals que estão aí? Dos senhores mesmo, porque senhor vem de Baal, né? Baal, senhor é Baal. Então cada demônio seria um Baalzinho, né? Então olha só o que Cristo perguntou. Qual é o teu nome? Ele não perguntou qual é o nome de cada um de vocês. Qual é o teu nome? E ele disse, resposta errada, né? Legião. E a resposta errada também de Lucas aqui, ó. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha só. A pergunta de Cristo foi no singular. A resposta de Lucas, então Lucas sabia mais do que Cristo? É Lucas? Acho que é Lucas o texto, né? Depois a gente vai ver no final. Então olha só, o evangelista aí falou, porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha, ele perguntou o nome. Ele não perguntou os nomes. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Legião, mas na verdade legião seria o nome de todos ao mesmo tempo? Na verdade colocou legião como sendo muito. Mas veja bem, gente, olha só. Isso é uma falsa doutrina, um falso ensino, tá? E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Olha só, ainda tinha essa, né? Misturava o conhecimento das profecias com também que esses ditos demônios iriam para o abismo. Ó, rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios, né, do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se em um despenhadeiro, precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Cristo. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo. Quer dizer, ele estava curado, na verdade, ó, vestido em seu juízo. Percebeu? Está percebendo em vermelho? Assentado aos pés de Cristo. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, Cristo, né, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, que é a narrativa do dito evangelista, né, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Cristo o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta
coisas te fez o Altíssimo, e ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Cristo lhe tinha feito. Lucas, né, a narrativa aqui é de Lucas 8, 26 a 39. Então vocês estão percebendo aí que isso é uma narrativa, tá bom, gente? Que era o entendimento, eles acreditavam nessas coisas, mas Cristo não entrava ali na questão, Cristo não se contrapunha às crendices populares, porque seria complicado, ele ia perder tempo, né? O povo acreditava, muitos já não acreditavam nele, imagine se ele se voltasse assim, falasse abertamente que aquilo ali eram falsas doutrinas, ensinos errados. Por quê? Se a mensagem dele já estava sendo resistida, imagine se eles falassem contra ali já diretamente. O povo tinha aquilo ali na mente, então Cristo preferiu abençoá-los, né, curá-los dos males, sem entrar na questão se era espírito do além, se não era, que na verdade não era. Né? Na verdade, isso é tudo invenção, tudo crendice popular, paganismo que estava no meio do povo, e hoje também isso aí se perpetuou até nossos dias aí, só que agora os espíritos são chamados aí de tranca-rua, de pombagira, de Zé Pilintra, conforme você já sabe. Tudo ídolo, gente, tudo ídolos, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de um homem, na verdade, que estava atormentado por um transtorno psiquiátrico. Essa era a verdade. Essa é a verdade, e Cristo, na verdade, o curou ali. O que entrou nos porcos, o que aconteceu ali? O que entrou nos porcos foram as perturbações. Os porcos ficaram perturbados, porque Cristo fez aquilo, ele quis que acontecesse aquilo. O que entrou nos porcos foram as perturbações, pois os porcos também são almas viventes, entendeu? São criaturas emotivas. Os porcos também são emocionais, entendeu? São almas viventes. A própria Bíblia diz que todos os animais são almas viventes. Então entendeu por que Cristo fez questão ali de mostrar que o mal saiu do homem, não que havia criaturas, né, chamadas demônios ali, tá bom? Não era isso. Na verdade, Cristo ele quis mostrar, ele quis deixar um sinal de que o homem realmente foi curado, passando aquelas perturbações para os porcos. Afinal, se os porcos se precipitaram e morreram afogados, para onde foram aqueles ditos demônios, se eram demônios? Para onde foram? Para onde foram aqueles transtornos, que essa foi a verdade? Aqueles transtornos, aquelas perturbações, se destruíram junto com os porcos. Essa é a verdade. Acabou. Tá bom? Então, você pergunta por que o próprio endemoniado fala que era legião. Por que o endemoniado, então, fala que era legião? E Lucas confirma aí, diz que era porque eram muitos. Por que Lucas confirma isso? Por quê, gente? Você fala assim, não, mas o homem falou que era legião, que tinha realmente espíritos, né? Naquele homem que vieram de outros lugares, aqueles espíritos malignos entraram nele. E Lucas também confirma, mas é claro que Lucas confirma, ele também acreditava nessas coisas, gente. Então é aquilo que nós já falamos. O paganismo tomou conta das mentes daquele povo, daquelas pessoas, nos tempos de Cristo. Essa é a verdade. E com Lucas não foi diferente. Tá bom? Eles acreditavam em Belzebu e que se tratava do príncipe dos supostos demônios que atormentavam algumas pessoas. Simples assim, era isso que acontecia. Agora, em continuação aqui do nosso tema, vamos ler isso aqui que nós vamos colocar aqui, ó. O que é espírito imundo? Está escrito aqui, ó. O que é espírito imundo? É porque na linguagem do povão aí, que não tem o conhecimento, que falta de conhecimento, né? Espírito imundo seria um espírito que entra na pessoa. Mas vamos entender, o que seria espírito imundo? É a mesma coisa que espírito doentio. A pessoa está emocionalmente doente, então é um espírito imundo ou um espírito maligno, entendeu? Transtornos mentais. Espírito imundo, tá bom? Agora sobre o diabo ou Satanás. Tá bom, gente? Saibamos que fizeram, na verdade, o que acontece, gente? Fizeram uma confusão dos diabos com o diabo. Essa é a verdade. Uma confusão dos diabos com o diabo. Porém, diabo e Satanás não são espíritos, mas adjetivos de oposição ou adversário, sendo o quê? Metáforas, dragão, diabo, Satanás e antiga serpente. Metáforas. A representação, na verdade, ali da mente humana.
Então, quando você vê na Bíblia dragão, diabo, Satanás, antiga serpente, se trata da mente humana, da natureza humana. Então, diabo, Satanás, serpente, dragão, é metáfora do humano, do que é humano, né? É isso aí. É metáfora da mente humana, é metáfora da natureza humana. Então, a serpente que enganou Eva, na verdade, foi ela mesma. A serpente que enganou a Eva, foi o próprio coração dela. O próprio Cristo falou isso aí lá nos dias dele. Do coração do homem procedem os maus pensamentos. Então quem foi que enganou a Eva? Sua própria mente. A própria natureza humana dela. Essa serpente, esse diabo, esse dragão, esse Satanás. A serpente que enganou Eva foi a sua própria mente, sua própria emoção, entendeu? Como podemos ler em Gênesis 3,13 e 2 Coríntios 11,3. Vamos colocar na tela aqui. Gênesis 3,13 primeiro. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ler. Olha só o que enganou Eva, ó. E disse o Todo-Poderoso Yahweh à mulher: por que fizeste isto? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. É a mesma coisa que dizer, eu me enganei e comi. O meu coração, né? Eu pensava, eu me enganei. É a mesma coisa, gente. Por acaso, o que acontece conosco hoje? Quando alguém faz alguma coisa errada, o que acontece? Eu me enganei, eu me iludi. Então é a mesma coisa, gente. É difícil de entender isso. Isso é o diabo, isso é a serpente, isso é o dragão, tá? A natureza humana. Ele disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Percebeu? Percebeu, né? Gênesis 3,13. Anotou? Anotou. Então vamos ler o outro texto aqui, ó. 2 Coríntios 11,3. Vamos ler, ó. Mas temo que assim como a serpente... Que serpente é essa, gente? A natureza humana, é o diabo. Esse é o diabo que foi criado pelo Eterno. Mas temo que assim, é o próprio ser humano, é ele mesmo, né? É ele mesmo, como um todo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, correto? Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Percebeu os sentidos aí? E se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11,3. Percebeu que vem dos sentidos humanos? O diabo está aí, nos sentidos humanos, nele mesmo. Então, quando se fala assim, eu sou alma vivente, eu sou como um todo aqui. Eu sou alma vivente, isso tudo que você está vendo. Essa imagem é a alma vivente. É a alma que está vivendo. A partir do momento em que essa imagem minha que se destrói na Terra, quando eu morrer, né? Então já deixa de existir essa alma vivente, entendeu? Então essa natureza humana é o diabo, é o dragão, é a antiga serpente que foi criada. Entendeu? Tá difícil de entender? Eu sei que tem uns contradizentes que não vão acreditar dessa forma, porque na verdade estão iludidos com as falsas doutrinas, com o paganismo e com essa cultura mundial do diabo, em que inclusive isso aí dá muito dinheiro, né, gente? Eliminar esse diabo aí, muita gente perde muito dinheiro, inclusive as chamadas ditas igrejas e os produtores, né, de cinema, de filmes. O povo tem que acreditar nessas mentiras, né? 2 Coríntios 11,3. Porque, na verdade, o mal está na própria pessoa, nos próprios seres humanos. Se nós formos no cemitério, não vai ter diabo nenhum ali, não vai ter demônio nenhum. O diabo, você pode ver que ele só está na pessoa. O mal só é feito pela própria pessoa. O engano só vem na própria pessoa, do coração do homem. A tentação vem do próprio coração, da própria pessoa. Não existe tentação de terceiros. A tentação é nela mesma, entendeu? Na verdade, a serpente no Éden é só uma representação ali, é uma metáfora da própria condição do ser humano. Na verdade, tinha Adão e Eva, e a serpente era somente uma metáfora daquela natureza humana, Adão e Eva. Entendeu? Essa é a verdade. Então saibam que demônio, gente, é espírito humano, tá bom? Melhor dizendo, alma, que pode estar... a alma, na verdade, olha só, vamos colocar aqui. O que acontece é que demônio é o espírito humano. Melhor dizendo, é a alma, que ela pode estar o daimon bom ou mal. Então, essa alma, esse daimon, né, pode estar bom ou mal, e não só mal. Então, quando se fala em demônio, as pessoas só pensam em demônio como algo ruim, como algo mal. Mas, na verdade, o daimon, que somos nós mesmos, ele pode estar bom ou mal, e não só mal, como é para o povo inculto. Então, muita gente que não tem conhecimento acha que quando se trata de demônio, só está falando de coisa ruim, do mal. Mas não. Muitas vezes, o demônio, o daimon, pode estar bom ou mal, tá bom? Então, a confusão, na verdade,
ela começou com os teólogos. Os teólogos, né, é que fizeram essa confusão dos diabos, com o diabo, com os demônios, né? Então, os teólogos fizeram isso aí, essa confusão. Né? E os tradutores da Bíblia também, no longínquo dito cristianismo primitivo, e com a influência da mitologia, do paganismo. Então, na verdade, a cultura grega, na verdade, está muito presente no cristianismo, tá? A palavra demônio, no grego, é daimon. Tá bom, gente? A palavra demônio no grego é daimon, que é a mesma coisa de alma, ou espírito humano, bom ou mal. Então, olha só, gente, quando se fala em espírito humano, não está falando de espírito, né? O espírito que participa de carne e sangue. Não, quando se fala de espírito humano, está falando da alma, daquela consciência humana, daquela natureza humana. Então, é o espírito humano, entendeu? Então, daimon, que é alma ou espírito humano, pode estar bom ou mal. O daimon pode estar bom ou mal, entendeu? E todo espírito, tá? Entendo isso aí, o que seria esse espírito aí. Todo espírito, ou seja, toda alma, toda emoção que atormenta uma pessoa é mau espírito ou espírito imundo, entendeu? E como todos os espíritos ou daimones tirados das pessoas por Cristo e também pelos apóstolos, eles eram maus, então passou-se a acreditar, a entender erradamente que todo daimon, que todo demônio é mau. Então por quê? Porque Cristo só expulsava os demônios. Então as pessoas falam assim, ó, Cristo expulsava os demônios maus, quando o demônio estava mal, entendeu? Então ele expulsava aquele mau espírito da pessoa. Então é isso que acontecia. Então as pessoas pensam que todo demônio é mau, mas não. O demônio pode estar bem ou mal. Ou o daimon pode ser bom ou mal com U, entendeu? Porém, há daimons que estão bons. Quando o ser humano está bem emocionalmente, o daimon, que somos nós mesmos, está bem. Ou não está emocionalmente doente. Então ele estará bem, o daimon, quando o daimon também não está emocionalmente doente. Quer dizer, o mesmo demônio, ele pode estar bem ou mal, entendeu? Depende do estado de espírito. O demônio, na verdade, é o quê? É a alma humana, onde residem as emoções que são interpretadas pelo sistema nervoso e sentido pelo sistema sensorial, sendo transmitidas essas emoções como? Boas ou malignas, pelos sentidos humanos. São manifestadas no comportamento. No nosso comportamento, comportamento esse controlado ou descontrolado de cada pessoa. Se eu estou bem de espírito, se eu estou bem emocionalmente, é o meu bom demônio, é o meu bom daimon, entendeu? Se por outro lado, eu estou mal de espírito, ou emocionalmente mal, é o meu demônio mal, entendeu? Nós não somos aqui dois daimons. É um daimon só, que pode estar bem ou mal. Então o daimon pode adoecer, entendeu? Então nós somos, na verdade, um daimon, que no momento ele pode estar bem ou mal. Eu acredito que eu me fiz entendido. Então vamos ainda ler aqui um texto aqui da etimologia e linguística, tá bom? Da etimologia e linguística. Vamos colocar aqui na tela. Só um instantinho, gente. Acabou que perdeu aqui o fio da meada. Olha só, vamos ler esse texto aqui, ó. De parte da mesma etimologia e passando pela linguística, tá lendo aqui? Há também várias palavras. Vamos colocar aqui, ó. Daemon, em latim. Democracia, percebeu aí? Democracia. Demopsicologia. Demografia. Demo. Percebeu? É também divisão de povos na Grécia Antiga. Passando com essa mesma forma, para o português, demo é o quê? Capeta. E os dicionários gregos trazem, né?
também daimon, significando em português gênio, percebeu? Que é o conjunto dos traços psíquicos e fisiológicos que moldam o temperamento e o humor de cada pessoa, percebeu? Percebeu, né? Então todas essas palavras, minha gente, relacionadas com os seres humanos, ela tem pelo menos a raiz etimológica de daimon. Então tudo vem de daimon, percebeu? O que corrobora o seu sentido de alma ou espírito humano. Então consegue entender que a palavra demônio, ela vem de daimon, que significa alma? Percebeu? Todas as pessoas são almas viventes. Enfim, todas as pessoas são daimons. Vamos colocar aqui o seguinte, doutrina de demônios. O que seriam doutrinas de demônios? Doutrina de daimons. Doutrina de homens. Percebeu? Porque a Bíblia, quando fala de doutrina de demônios, na verdade ela está falando de doutrina de homens. Porque no texto de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele fala doutrina de demônios. Mas veja que Cristo fala doutrina de homens. Percebeu? É a mesma coisa, gente. Doutrina de demônios é doutrina de homens. Entendeu? Doutrina de demônios é igual a doutrina de homens. Doutrinas do povo também, da população. Doutrina de demônios não são doutrinas de supostas entidades malignas que não existem. Vamos ler aqui, ó, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Vamos ver aqui, acho que... Vamos voltar aqui, só um instantinho, gente. Olha só o que está escrito aqui, ó, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, percebeu? E a doutrinas de quê? De homens. Percebeu? Mas está escrito ali o quê? Doutrina de demônios. Vamos voltar aqui? Vamos voltar? Vamos voltar aqui, ó. 1 Timóteo 4:1, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de homens, de daimons, doutrinas de demônios, percebeu? 1 Timóteo 4:1. Percebeu que na própria Bíblia você vai chegar à conclusão de que daimons, demônios, são os homens? Essa é a verdade, gente, essa é a verdade. Então, acabe de vez com esses enganos. Acabe de vez com os enganos. Demônio, que vem de daimon, é o nosso gene pessoal, entendeu? Ou seja, somos nós mesmos. Nós somos os próprios demônios. O meu demônio sou eu mesmo. Eu sou o meu próprio demônio, entendeu? O meu demônio sou eu mesmo. Correto? Então, nós estamos concluindo a mensagem de hoje, tá bom, gente? O próximo tema será, vamos colocar aqui, domingo, 19 horas. Aguardamos todos vocês online. Um grande abraço. Tchau.